Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí me acompanhando. Nós vamos começar agora uma série de vídeos sobre as resoluções, sobre algumas obras pedagógicas, com a finalidade de ajudar os professores que estão se preparando para os concursos públicos da área da educação. Bom, nós vamos trabalhar hoje com a resolução número 4, lá de 13 de julho de 2010, tá? Essa resolução ela é bastante cobrada pelas bancas nas provas de concurso público para os cargos de professor, auxiliar de creche, alguns cargos de gestão, diretor de escola, vice-diretor de escola, coordenador pedagógico. Então, além de ser um instrumental que seria necessário, é necessário, né, que nós, enquanto professores, saibamos para trabalhar no dia a dia, é um documento, é um material que cai com bastante frequência nessas provas aí. Tá bom? Vamos lá, então? Bom, então nós temos aqui a resolução número 4, de 13 de julho de 2010. Então, vejam bem lá, ó, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, tá? Câmara de Educação Básica. Então, o que essa resolução ela vai definir? Ela vai definir as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, qual que é a intenção dessa resolução? É definir em linhas gerais quais são as diretrizes que a educação básica precisa seguir. Quais são essas diretrizes? Quais são os nortes que a educação básica precisa seguir? Então, a intenção dessa resolução é isso, é colocar os pontos principais, os nortes, os princípios que a educação básica precisa seguir. Bom, vamos lá, então. Então, artigo 1º, né? A presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica. Lembrando que a educação básica, ela inicia-se na educação infantil, ela vai até o ensino médio. Então, todo esse intervalo que eu tenho na vida do sujeito, que começa na educação infantil, que é o primeiro contato que ele tem com a escola, até o ensino médio, nós estamos falando da educação básica. Então, olha lá qual que é o direito que nós buscamos atender na educação básica, né? O direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho na vivência e convivência em ambiente educativo. Então, olha lá, né? Quais são os objetivos que nós procuramos, independente da etapa do ensino que eu estou falando, independente da etapa do ensino que eu estou tendo contato, o objetivo da educação, no geral, é garantir esse pleno desenvolvimento, é garantir que esse sujeito, que esse indivíduo, ele tenha condições de exercer a sua cidadania, que ele possa se qualificar para o trabalho, para viver em conjunto, para viver em sociedade, e esse processo, é importante lembrar que esse processo, ele não vai começar lá no ensino médio. A gente começa a trabalhar e desenvolver isso no aluno na educação infantil, que é o primeiro contato, né, a chegada desse indivíduo, a chegada desse sujeito, desse cidadão dentro da escola. Bom, frisando bem aqui, ó, que a responsabilidade, ela é de todos, tá? É uma responsabilidade que é compartilhada entre Estado, entre família e entre sociedade. Então, nós estamos falando da educação enquanto uma garantia, enquanto uma necessidade de se responsabilizar para ofertar, não só do Estado, mas também da família, né? Lembrando que hoje em dia o entendimento de família é muito amplo, e também da sociedade, né? Que precisa garantir o quê? Acesso, inclusão, permanência e conclusão. Tá? Então, aqui nós estamos diante de pontos importantes que precisam ser seguidos, atentados, para que a educação básica ela possa se concretizar, para que eu consiga formar esse sujeito pleno, para que eu consiga formar ele e permitir que ele consiga exercer a sua cidadania, para que eu consiga prepará-lo para o trabalho. Eu preciso, antes de
tudo, né? Eu preciso ter como norte, como princípio, garantir que ele consiga acessar a escola, mas não só que ele consiga acessar, mas que ele também seja incluído dentro da escola. Essa inclusão do aluno tem que acontecer. Tá? Quando a gente fala de inclusão, a gente pensa muito do aluno público da educação especial, só que nós estamos falando da inclusão no sentido geral. Todo aluno ele tem que ser incluído dentro da escola, independente da sua conjuntura social, econômica, independente da sua trajetória, né, escolar, independente dos seus conhecimentos prévios. Esse aluno ele precisa ser incluído, ele precisa ser atendido, ele precisa ser englobado dentro de todas as suas características, porque é só assim que eu vou conseguir garantir a permanência e a conclusão. Então, vejam bem que nós temos aí um traçado, um percurso a percorrer, né? Então, o objetivo é que o aluno tenha acesso, ele seja incluído, permaneça e consiga concluir a educação básica, ok? Vamos lá, então. Fazendo aqui alguns recortes, tá? Pegando alguns principais pontos, lendo e comentando. Bom, então, quais são os objetivos, né? O título 1 vem trabalhar os objetivos da educação básica. Então, olha lá. Quais são os objetivos? Primeiro objetivo lá, essas diretrizes que nós estamos lendo aqui, procuram sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos na Constituição e na LDB. Bom, então, na verdade, essas diretrizes, elas surgem de uma forma complementar ao que a LDB já coloca, ao que a Constituição já coloca, que a educação é direito de todos, dever do Estado, né, que o indivíduo tem direito a ter o seu processo de educação, de inserção na escola respeitado. Então, a diretriz ela vem de encontro para complementar um direito constitucional. Então, quando eu falo da educação, quando eu falo de diretrizes da educação, eu estou procurando falar, meu objetivo aqui é conseguir traçar melhor aquilo que já está garantido na Constituição, tá? Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola da educação básica. Bom, uma coisa que os documentos vão falar bastante, e que os autores também, que são referências, falarão bastante, é dessa questão da reflexão crítica. A educação ela precisa ser vista como um ato reflexivo. Eu vou refletir aquilo que acontece dentro da minha escola, dentro da minha realidade, dentro da minha comunidade escolar, ou da minha comunidade de aprendizagem, como alguns autores gostam de falar, e vou procurar entender, vou formular um projeto político-pedagógico, um PPP, um documento, esse PPP, que é o documento que a escola elabora, eu vou elaborar esse documento dentro dessa realidade da minha escola, que pode ser diferente da realidade de outra escola. Então, o projeto político-pedagógico da escola, ele é um documento reflexivo, ele é um documento que precisa passar por uma construção em conjunto. Olha aí. Importante lembrar aí desse caráter reflexivo e democrático do PPP. O terceiro objetivo, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Então, né, esse terceiro objetivo aqui, ele fala que os cursos de formação inicial, né, e continuada, então, curso de licenciatura, os demais cursos que têm por interesse aperfeiçoar a formação docente, eles precisam, né, integrar a realidade da educação básica. Então, essa realidade tem que estar integrada. Então, a formação do professor em licenciatura ou a formação continuada, ela sempre tem que visar uma formação, a construção de elementos que permitam uma prática na realidade. Tá? É por isso que hoje em dia, de um tempo para cá, né, a
carga horária do estágio dos cursos de licenciatura tem aumentado, porque a formação do professor, ou inicial ou continuada, precisa atentar essa realidade da escola. O terceiro, artigo 3º aqui, ainda dentro dos objetivos, que é o título 1º, tá? As diretrizes curriculares nacionais específicas para a educação e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função social da educação. Então, olha lá. A educação, ela tem uma função social, ela tem uma função política, não no sentido partidário, mas no sentido de instrumentalizar esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, esse jovem, para que ele consiga participar da sociedade. Então, tudo isso, todo esse objetivo que nós precisamos traçar, tem a referência com a construção do projeto de nação, com a construção do projeto de Brasil. Lembrando que, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Olha lá, aí, em suma, né, qual a relevância que se tem em formar o sujeito. O sujeito, o aluno, quando ele está na escola, o objetivo dele estar inserido dentro desse contexto, dentro dessa instituição que é a escola, é garantir essa construção e permitir um projeto de nação amadurecido, um projeto de nação onde eu tenha pessoas politizadas, pessoas críticas, pessoas respeitosas, com senso de justiça, solidariedade, sustentabilidade. Então, esse é o objetivo. O artigo 1º, ele vai traçar, o título 1º, ele vai traçar os objetivos da educação básica. Vamos para o título 2 agora, segundo título. Referências conceituais, né? Então, quais são as bases? Referências conceituais são as bases da educação básica. As bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação, vejam bem que é um projeto nacional de educação. Então, dentro dessa realidade aqui, eu tenho escola estadual, eu tenho escola municipal, escola federal, pública, privada. Então, olha lá, as bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia de todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de. Olha lá, então, mais uma vez, essa corresponsabilidade aqui colocada entre todos os entes, tá? Vamos ver lá. Igualdade de condições para acesso, inclusão e permanência e sucesso na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e aos direitos. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vou realçar aqui, deixa eu comentar. Valorização do profissional da educação escolar. Aí, em termos salariais. Gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. Garantia de padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar, aquela experiência que o aluno traz de fora. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Bom, então, nós temos aí várias nuances, né, várias referências que nos colocam e nos falam quais são os princípios do Projeto Nacional de Educação. Nós esperamos com ele, né? E alguns estão bem claros, alguns eu frisei aqui. Coloquei aí o sexto,
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O ensino público, necessariamente, ele deve ser ofertado de maneira gratuita. A instituição escolar, o sistema de ensino não pode cobrar mensalidade, nenhum tipo de taxa para o aluno acessar a educação pública. Então, antigamente era muito comum em algumas escolas os professores cobrarem um valor ali simbólico para tirar cópia da prova. Essa prática não é permitida. Não é permitida, essa prática é vedada. Olha lá, artigo 4º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar. Então, o profissional da educação escolar, ele precisa ser valorizado. O poder público precisa investir em políticas que permitam a valorização desse profissional e permitam que eles se sintam valorizados enquanto protagonistas desse plano de educação, desse projeto de educação. Gestão democrática do ensino público. Então, o ensino público ele tem que acontecer de maneira democrática. Como assim? O diretor da escola pública, o coordenador da escola pública, ele não é o dono da escola. Aquela propriedade não é privada, ela é pública. Então, a maneira como ela vai ser gerida, já que nós estamos falando de um projeto nacional de educação, olha o peso, estou falando de um projeto de educação. Esse projeto, ele perpassa pela escola, pelo Estado e pela comunidade. Então, eu preciso que diferentes atores que compõem esse conjunto se sintam responsáveis e participem dessa gestão. Então, gerir a escola pública é dever do diretor, é dever do vice-diretor, do coordenador, do professor, do aluno, do pai. Nós estamos falando de uma comunidade de aprendizagem. E a legislação, tanto a legislação federal como as demais normas e resoluções dos sistemas de ensino estadual, municipal, como também vários autores, caminham nesse sentido, em defender uma escola com liderança pluralizada, em defender uma escola onde eu tenha vários atores que se corresponsabilizam e compartilham no momento da tomada das decisões. Isso não quer dizer que a escola não precise ter a figura de um líder, enquanto diretor de escola, ou como um gestor administrativo, ou um gestor pedagógico. Isso significa que as decisões da escola precisam passar por diversos fatores, por diversos atores que compõem a educação. Garantia de padrão de qualidade. Então, a educação ela tem um padrão de qualidade que ela precisa ser atendida. Tá? Então, quando nós temos aí o IDEB, no caso do Estado de São Paulo, o IDESP, e outros indicadores que possam surgir, eles surgem porque a escola precisa ter um padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade, ele precisa ter embora a educação seja algo subjetivo, embora a educação se construa através de práticas qualitativas, nós precisamos ter, antes disso, alguns padrões objetivos que possam balizar como está a escola pública. A escola precisa de alguns marcos. Então, esses marcos, eles são previstos através dos diferentes índices que nós temos, né? O IDEB, o IDESP, e quando a escola ela sinaliza algum tipo de pontos de melhoria, como baixo rendimento em português, baixo rendimento em matemática, baixo rendimento em outras áreas do conhecimento, evasão escolar, ali se coloca como foco que existe uma lacuna onde a educação, onde o projeto de educação não está conseguindo ser desenvolvido. Então, daí, por isso que é importante esses indicadores. Valorização da experiência extraescolar. O aluno dentro da escola, ele não é concebido como um sujeito acrítico, como um sujeito acultural, como um sujeito
uma tábua rasa. Não, o aluno, quando ele entra na escola, ele já entra com uma série de experiências, de conhecimentos, de valores, de noção de certo e de errado. Ele já entra com uma série de situações que ele vivenciou e ele adquiriu no processo de socialização primária, dentro de casa, com a comunidade, enfim. Ele já passou por um processo de educação. Não foi um processo de educação formal, como é esse momento da educação básica, mas ele já passou por um processo educativo. Educação é tudo aquilo que forma, tudo aquilo que forma, tudo aquilo que constrói algo no sujeito. Isso é educação. E ele já passou por uma experiência extraescolar. Então, essa experiência extraescolar, ela tem que ser respeitada, valorizada e incluída dentro do contexto. Eu não posso partir do princípio que o meu aluno ele chegou para mim do zero. Não, tudo que ele aprendeu, todo o conhecimento que ele tem da experiência de vida dele tem que ser desconsiderada para ele ter acesso ao conhecimento escolar. Não, o conhecimento escolar ele vai se agregar àquilo que o aluno já conhece, aquele conhecimento que o aluno adquiriu. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Bom, então a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, elas precisam estar vinculadas. Então, de alguns anos para cá, vem se tendo vários cursos na linha de ensino médio integrado, né? É um exemplo disso. O que é o ensino médio integrado? O objetivo de relacionar essas diferentes áreas. A escola, ela não pode ser mais vista, ou ela não pode ser vista como uma instituição isolada, ilhada de todas as demais. A escola precisa ser vista como uma instituição viva, que ela se correlaciona com as demais. Então, o aluno, ele vivencia a escola, e na escola, ela tem que dar sentido para esse aluno como a vida. Então, o papel da escola também é educar e formar esse sujeito que vai acessar uma vaga no mercado de trabalho, quando já não acessa. No caso de alguns alunos do ensino médio, alguns jovens e adultos do EJA, e também as práticas sociais. Então, eu não posso pensar a escola como uma caixinha separada de todas as outras. A escola é uma instituição social que compartilha com todas as demais a vida do aluno. Ela forma, ela é formada, é construída e é construtora de valores. A educação básica é um direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania. Então, olha, mais uma vez aqui a diretriz falando da educação como um direito, falando da educação como indispensável. Então, não é opcional. A educação é indispensável. Se eu quero atingir aquele projeto de nação que eu estou falando, eu preciso primeiro garantir que o aluno consiga passar, concluir a etapa da educação básica. É condição sine qua non, é condição essencial. Que o aluno consiga concluir a etapa da educação básica, a formação dele na educação básica. Indiscutível isso. Mais uma vez falando, do qual depende da possibilidade de conquistar os demais direitos definidos na Constituição Federal e também no ECA, né? Então, todas essas legislações que surgem a partir de 88, com a Constituição Federal, todas as demais que surgem nesse sentido, elas vão complementar esse direito já presente na Constituição da educação. Então, não vão se desvincular, todas vão complementar. Na educação básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar. Então, isso aqui é muito importante frisar. Isso aqui costuma também cair em prova, tá? De concurso público, de processo seletivo, esse educar e cuidar. Então, as dimensões da educação básica são educar e cuidar. Educar e cuidar. Em sua inseparabilidade. Então, por que é importante falar essa inseparabilidade? Porque no dia a dia, na praxe da sala de aula, no dia a dia da sala dos professores, no cotidiano, né? Ou, enfim, vamos usar uma terminologia assim, conforme o senso comum,
as pessoas costumam muito falar, não, a educação, a escola, ela vai ensinar o beabá, né? Ela vai ensinar o formal. Agora, a educação de valores, de respeito, parará, 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 fica a cargo da família. Tá? Segunda diretriz da educação básica, isso é correto? Não. Não é correto. É necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar. Então, educar, ele vai muito além de ensinar para o aluno procedimentos, cálculos matemáticos, tá? Ou acontecimentos históricos. O educar, ele tem uma amplitude que vai na formação desse sujeito no geral. Então, quando eu ensino valores para esse aluno, eu estou educando. Quando eu ensino para esse aluno regras de convivência, eu estou educando. Quando na minha prática do dia a dia, acontece muito na escola, mas na minha prática do dia a dia, eu exerço ali uma postura de política restaurativa. Como assim? Olha, você teve um desentendimento com esse aluno aqui. Então vamos conversar, vamos chegar a um ponto comum. Quem errou, quem acertou, qual... Enfim, quando esses alinhamentos são feitos na escola, eu estou trabalhando em educar. O educar, ele é muito além, ele vai muito além, ele perpassa essa noção de formação, educação pasteurizada, né, formal, aquele conhecimento escolar ao aluno. Não, educar, eu sou professor, eu entro, o aluno ali, ele conseguiu acessar o conteúdo, beleza. Então, numa situação que fuja essa dimensão, eu não preciso olhar, não. Educar vai muito além disso. E esse papel não é só do professor, é do diretor, é do vice-diretor, da sociedade em geral, é dos pais. Então, nós temos um dever compartilhado, tá? Educar e cuidar, né? O cuidar significa eu conseguir preservar, eu conseguir fazer com que esse sujeito, esse público-alvo da educação, ele consiga ter condições de permanecer na escola. Então, muitas políticas públicas que surgem hoje em dia também, né, até mesmo de cunho social, como o Programa Merenda em Casa, como o Programa Dignidade Íntima, que foi um programa do Estado de São Paulo para distribuição de absorventes, está dentro dessa dimensão do cuidado com o aluno, do cuidado. E por que a educação ela precisa se envolver com essa questão social? Porque a educação, a escola, ela não é uma instituição isolada. Ela participa de outros setores da vida do sujeito. Ela participa desses outros setores. Eu não posso ver a escola como uma instituição isolada. Então, o que eu tenho que fazer é só ensinar uma beabá, nada mais. Não, ela é uma instituição que participa. Então, esse cuidar, ele não pode ser separado do educar. Então, olha lá, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana. Então, a centralidade, o objetivo, o foco, o porquê dessa política pública é o educando. Sempre é o educando, sempre é o aluno. Esse sujeito de direitos, esse sujeito que precisa se desenvolver de maneira plena para que ele consiga conquistar os outros direitos, para que ele tenha ferramentas de conquistar os outros direitos. Ok?